Marcel, Vamos ver se eu bem-vindo, seguro cara. aqui a internet. Bem, obrigado, Zé. Prazerzaço Cara, eu falar tô, de gamificação, falar com vocês, falar com a turma aí. não, eu tô muito feliz para todo mundo que está aí. Sou muito fã do trabalho do Marcel, um cara que está trabalhando aí com gamificação É isso. há muito tempo. É, e muitas das coisas aí que eu fui lendo, fui aplicando na vida. Ele foi um cara que escreveu muita coisa, produziu muita coisa. Então, fica a dica, sigam. Essa depois o Marcel aqui no Instagram, que vale muito a pena para vocês acompanharem. Mas, galera, como eu falei com o pessoal que estava chegando aí, hoje a gente vai bater um papo sobre como construir uma gamificação de sucesso. Então, a gente vai falando muito aqui as coisas que nós passamos, e falhas, sucessos, dicas, e tudo que vocês quiserem perguntar, podem comentar aí no chat, e a gente vai estar aqui sempre priorizando o papo com Obrigado. vocês. Mas, Marcel, cara, fala um pouquinho aí de ti pra gente. Eu sou suspeito a falar, já conheci aí teu trabalho. Conta um pouquinho aquela coisa do Globo Repórter, né? De onde tu vem? Só não vou perguntar o que come, vai? O que come, né? É, Pô, legal. Obrigado pelo convite, Zé. É sempre bacana poder falar de gamificação. Qualquer oportunidade para falar de gamificação eu agarro e quanto mais gente souber, quanto mais gente aplicar, melhor. Como é que o Marcel apareceu com gamificação, né? Desde quando? Como é que surgiu essa história? Minha formação é em design gráfico. Eu sou designer e trabalho já com comunicação, com design, comunicação já há bastante tempo. E a gamificação surgiu ali em 2012 para 2013, mais ou menos, que foi quando eu conheci o Alexandre, que foi meu ex-sócio na startup que a gente montou, né? Ali em 2013, que a gente montou, a gente decidiu montar, a gente viu isso acontecendo, né? A gamificação, a gente viu isso acontecendo lá fora. E os dois gamers, né? A gente resolveu abrir, juntar o profissional ali com o que a gente gostava de jogo. Viu que tinha na gamificação essa avenida, essa rodovia para seguir. A gente pegou o que estava acontecendo lá fora e trouxe para o Brasil para a gente começar a aplicar. A gente começou junto com várias outras startups, tinha umas 2 ou 3 ali junto com a gente também, que a gente começou esse movimento. Foi super bem sucedido ali enquanto durou, até 2017 mais ou menos. Tem uns 2, 3 anos já que a gente encerrou de vez. Mas eu venho trabalhando já nesses últimos 2, 3 anos junto com as empresas, como consultor mesmo, né? Como consultoria, ajudando as empresas nas iniciativas internas delas de gamificação, testando, arrumando o que precisa ser arrumado, dando ideias, aí junta toda a experiência, né? De design, de criação, embola tudo, faz tudo aquele bolo e a gente sai com uma solução bacana, ou tenta sair com uma solução bacana lá no final depois. não, e junta tudo, né? Até vi quando você lançou recentemente sobre análise de cultura, né, dentro das empresas para fazer pesquisa de clima, né? É o Mostrico, Sim, eu não vou me lembrar, né? Que Monstrico. Eu foi tava fazendo o videozinho dele agora aqui. que é muito legal, então a gente vai juntando todas as coisas, né? Você junta sempre todo o seu histórico aí de background, né? Mas, cara, eu queria começar com uma pergunta de uma coisa assim que eu vejo muito no seu LinkedIn, nas suas postagens, de uma maneira geral, quase um mote. Ele volta o tempo inteiro, né? A gente já está acostumado daquela tradição de que gamificação é usar estética, mecânicas, elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos, né? Para a gente partir dessa definição. Mas uma coisa que eu vejo você batendo muito a tecla é que gamificação é, acima de tudo, focada nas pessoas. E aí eu queria te perguntar, por que você traz tanto isso, essa ideia de focar em pessoas como ponto principal? Porque o jogo faz parte da gente, né? Na verdade, a gamificação... Primeiro assim, a gamificação, eu sempre bato nessa tecla, né? A gamificação é sobre pessoas e sobre motivar pessoas, né? Sobre motivação. Por isso que ela é sobre pessoas. Quando a gente fala de jogo, quando a gente fala de games, de jogo, isso literatura, tem o Huizinga que fala disso, né? O Homo Ludens, tem um livro dele. Que ele fala que o jogo não é nenhum produto da cultura humana, né? Ele é o inverso. O jogo foi o que proporcionou a gente a evoluir, a formar uma cultura, né? Formar uma sociedade mesmo.
Então, o jogo é sobre pessoas, né? Gamificação é sobre pessoas. E a gente precisa... Eu bato muito nessa tecla porque eu vejo muito acontecendo de focarem na criação de jogos, né? Primeiro. Antes até de entender quem são as pessoas que vão participar da experiência, antes de entender qual é o perfil do público que você está tratando, antes de entender o que motiva cada uma das pessoas ali, né? Porque quando a gente fala de gamificação, é diferente um pouco de games. A gente está falando muito de entretenimento, de passatempo, que é importante, é legal, é bacana. Uhum. Também tem alguns jogos que, inclusive, são focados no aprendizado, inclusive, né? Que são os jogos sérios, né? Que a gente chama. Mas a gamificação, ela não está no entretenimento, ela está no mundo real. Então, eu quero fazer com que a pessoa se motive a fazer aquela tarefa, a realizar aquela tarefa de uma forma bacana, de uma forma divertida. E aí eu vou buscar nos jogos isso. Mas o que acontece bastante é ir buscar o que é de entretenimento, o que é de divertido, para eu forçar a barra na galera depois na experiência da empresa, na experiência até de aprendizado também, né? Então, por isso que é sobre pessoas antes. Eu bato sempre a tecla, na palestra eu falo muito sobre, 80% da palestra é falando sobre motivação, sobre gente, sobre perfil. Antes, eu falo muito pouco, é muito rápido a parte que eu falo sobre elementos de jogos, né? Porque isso é técnico, isso a gente olha os jogos e consegue trazer para a experiência. Mas olhar o perfil das pessoas, isso é que é o que leva mais tempo. E é o que vai fazer garantir o sucesso mesmo da gamificação, né? Eu acho que isso é fantástico, assim. O que eu vejo muito é muita gente buscando muitos elementos, né? Então eu tenho meu time de vendas, eu vou colocar aqui um ranking, eu vou colocar estrelinha, eu vou colocar troféu. Ele bota toda a cara, parece que você entrou no software, mas a pessoa está se sentindo totalmente desmotivada porque o ranking está colocando lá para baixo, uma coisa do tipo, né? E aí muitas vezes o que eu observo é que as pessoas, não é que muitas vezes a pessoa não tem esse mindset de conhecer as pessoas, né? Mas elas acham que já conhecem. Eu trabalho ali no dia a dia, então eu já conheço, a ideia é boa. E aí o que eu queria te perguntar é, como é que a gente pode ter alguma dica ou alguma noção de, será que eu realmente conheço essas pessoas? Como é que eu construo, sei lá, um mapa de empatia? O que você poderia dizer pra gente nesse sentido, assim, sabe? Cara, tem várias ferramentas. Se você buscar aí, der um Google aí, você vai achar um monte de ferramenta. Mapa de empatia é uma delas e é bem bacana. Tem como é que chama? Do Value Proposition. Tem várias ferramentinhas que você consegue pescar um pouco de engajamento, de motivação, de perfil e tudo mais. Mas a ferramenta mais bacana que tem para conhecer as pessoas é a boca, cara. É ir sentar na frente dela e conversar, perguntar. E em todos os clientes que eu trabalho, essa é uma etapa que eu tento não pular, né? Na maioria das vezes eu consigo não pular. Que é ficar uma semana conversando com as pessoas que vão participar daquela experiência. Então, a gente bate papo, conversa, entende. Quanto tempo você está na empresa? O que você gosta de fazer no final de semana? Você tem filho, não tem? Eu gosto de viajar, não gosto. Você começa a mapear um pouco a empatia, né? Você começa a gerar essa empatia no olho a olho, no tete a tete, ali, conversando com as pessoas mesmo. Aí você começa a entender um pouco aí vem um pouco de experiência também, de cultura corporativa, você começa a entender um pouco das nuances de cultura corporativa e ver onde que está a motivação. Por que a pessoa está trabalhando nessa empresa, né? Por que ela resolveu trabalhar nessa empresa? E aí você vai pescando essas motivações e tentando entender um pouco do perfil. Tem as ferramentas ajudam, né? Sempre é legal ter isso mapeado, ter isso pregado na parede, né? Que essas ferramentas são ótimas por conta disso, né? Você está o tempo todo enxergando aquilo, você está o tempo todo pensando naquilo, muda alguma coisa, você passa, vai tomar uma água, você passa em alguma coisa e fala, esse post-it aqui está errado, deixa eu mudar aqui, ou troca alguma palavra e tal. Isso é bacana, isso é a história do gestão à vista, né? De deixar sempre à vista ali. Mas a melhor ferramenta que eu conheço, para mim, que funciona melhor, é sentar e conversar com a pessoa
tete a tete ali, abrir o jogo, conversar mesmo, entender genuinamente, né? Se interessar mesmo pela pessoa ali. Antes até de saber o que ela está trabalhando, se ela é gerente, o que ela almeja dentro da empresa. Conhecer as pessoas, isso é mais bacana. Porque isso eu acho que ele traz duas coisas aí da sua fala que eu acho muito legal, né? Primeiro, a cultura da empresa, a cultura de seja lá onde você quer fazer isso, você quer fazer isso dentro de uma sala de aula, certo? Ela tem uma cultura ali, né? Então não adianta a gente querer propor um jogo totalmente diferente dessa cultura e esperar que ele vá salvar tudo, né? E ao mesmo tempo você falou uma coisa do post-it que é muito legal, né? Eu vejo muitas vezes quando a gente quer levar um jogo, uma gamificação, as pessoas esperam que ela vai acontecer, vai durar para sempre do mesmo jeito, ou vai acontecer e vai acabar, mas ela é fluida, né? As coisas vão mudando com o tempo inteiro, né? Então, eu acho isso muito, muito legal, né? E o que eu tava... Você quer complementar aí? Não, é bem isso mesmo, né? Quando você projeta, quando você pensa numa experiência de gamificação, você não pensa num jogo para entreter ele durante 1, 2 horas ali, para entreter as pessoas, né? Durante 1, 2 horas. Você tem que pensar no objetivo de negócio da empresa, né? O objetivo primário da empresa é continuar existindo, ela precisa ter lucro e tudo mais. Então você precisa planejar um pouco além daquele momento ali de 2 horas. Exceção, assim, tem alguns pontos que acabam treinamento, por exemplo, né? Que é uma coisa mais pontual, você precisa desenvolver uma habilidade ali naquele momento, naquelas 2, 3 horas, 4 horas. Tem alguns pontos. Mas a gamificação, a experiência toda, ela é de longo prazo, né? Sim. Não, uma coisa desse sentido que eu gosto muito, né, do exemplo que eu falei ali, é dessa questão do ranking de vendas, sabe? Eu acho que é o exemplo maior quando eu vejo desse princípio de gamificação. E aí, vou trazer esse fórum aqui para a gente conversar. Eu sempre acho que as pessoas elas devem competir com elas mesmas ao invés de umas com as outras, né? O ambiente competitivo, ele pode ser um pouco perigoso dependendo da situação, e aí por isso que é importante conhecer, né? Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu vou gamificar minha área de vendas, fazendo todo mundo competir com todo mundo. Então eu só mascaro o processo, né? E aí eu vejo muito que tem muitas coisas que são gamificadas de mascarar processo, como programa de milha, que é aquela coisa, né? Você tem uma recompensa, mas ele está, entre aspas, disfarçando um processo, né? Dentro de uma estética. E aí, pela experiência, como é que as pessoas recebem esse tipo de coisa, né? Como é que elas lidam com isso, né? O que você sente sobre isso? Eu já vi aqui, Tia, tua pergunta, daqui a pouco a gente fala com ela. Ah, legal. Cara, você diz da parte de competição mesmo? Porque tem 2 assuntos ali. Tem essa história da milhagem aérea e tudo mais, que é uma gamificação, não deixa de ser, você está ali engajando pelos pontos, por alguma coisa, mas é uma parte muito extrínseca, né? É muito transacional, né? Então, funciona até certo ponto, funciona até um determinado limite ali, que é quando o extrínseco vence o intrínseco. Né? Enquanto a gente está pensando no projeto de gamificação, a gente está sempre buscando motivação intrínseca, sempre. Né? A parte mais emocional, mais que engaja mais, é a autonomia, né? É o propósito, né? Que a gente busca motivar as pessoas para poder participar daquela experiência e tal. E quando a gente vai para milhares, cartão aéreo, pontos, né? Cartão de crédito, a gente está muito no nível transacional. Funciona até certo ponto e tal. Isso não quer dizer que é errado, isso não quer dizer que não é gamificação. Né? É uma estratégia que está sendo aplicada ali no contexto e que pode ser aplicada também dentro das empresas. A gente só precisa tomar cuidado para não trocar esse... Tem um efeito que a gente chama de superjustificativa, que é quando a gente troca essa coisa do intrínseco pelo extrínseco. Né? Então, uma coisa que já é hábito nosso, gosto de desenhar, eu gosto de ilustrar. Se eu começo a ser pago ou ganhar alguma coisa, uma recompensa extrínseca por estar desenhando, em algum momento, essa minha motivação inicial intrínseca, né, de ilustrar, ela é transferida para a parte extrínseca.
pro meu pagamento, pro que seja, que eu estou ganhando ali. E aí, quando eu tiro essa parte extrínseca, eu perdi a minha parte intrínseca em fazer aquela atividade. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa transferência ali. Isso quer dizer que o extrínseco é ruim? Não, o extrínseco a gente pode usar de algumas formas. Tem jeitos de usar a recompensa extrínseca. Um exemplo é quando ela não é esperada, ela é aleatória, por exemplo. Né? Então, eu estou lá fazendo minhas atividades e tal, eu não sei que está tendo alguma recompensa, vem alguém e me dá, sei lá, me dá um bombom, não precisa nem ser dinheiro. Me dá um bombom, esse bombom aqui é porque você me ajudou ontem, não sei aonde, blá, blá, blá. É uma recompensa extrínseca. Mas ela foi inesperada, ela foi aleatória. O que vai acontecer? Pô, eu vou continuar me comportando desse jeito, pode ser que daqui 2, 3 dias eu ganhe outro bombom também. Né? É como funciona essa parte extrínseca. Então tem jeito de usar que funciona super bem. A outra parte que era o ranking, né? A parte de competição e tal. Eu, como você, não sou competitivo. Né? Eu gosto de uma coisa, eu gosto de realizar, de missões. Aí tem aquela história dos perfis de jogadores e tal. Eu gosto dessa conquista. Né? Independente se eu cheguei em primeiro ou se eu cheguei em último, eu até tendo um pouco mais para a parte de exploração. Mas eu gosto também de ter a minha barrinha de progresso em 100%. Né? Independente se eu fui o primeiro ou se eu fui o último a terminar a barrinha de progresso. Mas existem pessoas que são competitivas e isso é importante a gente considerar. Por isso que é legal a gente ir conversar com as pessoas. E aí, nesses casos, onde as pessoas são competitivas, o ranking, a competição pura e simples, a gente precisa aplicar, ela não é ruim. Né? O competidor ele não está preocupado se ele com o jogo, né? com o ambiente que a gente está propondo. Ele quer competir. Né? Eu quero ganhar não porque eu sou o vencedor e cheguei em primeiro. Eu quero ganhar porque eu quero que todo mundo se sinta derrotado. Né? Esse o mindset ali, o modelo mental que os competidores seguem. E a gente precisa ter isso. A gente não pode achar que competição é ruim. Ela não é ruim para o público certo. Quando a gente ela só é ruim quando é aplicada para o público errado. E o contrário também. Né? Se a gente tem um público competitivo, extremamente competitivo, e a gente vai lá e coloca missões para eles realizarem, coloca lá uma área secreta, um baú para eles destravarem, ninguém vai se engajar com essas coisas. Né? E aí, pescar a motivação dessa galera quando você aplica de uma forma errada, é bem mais complicado, é bem mais difícil. Você falou de vários pontos, né? Eu vou pegar um primeiro, que foi um pouquinho desse teste que você comentou, que é um teste que avalia perfil de jogador, se você é explorador, conquistador. Depois eu vou deixar para vocês, quando a live vai ficar aqui no IGTV da página, então eu vou deixar no primeiro comentário o link para vocês, vai levar lá para o blog do Marcel, que vocês vão poder fazer esse teste. É mais indicado para quem já está acostumado a jogar videogame, que já está... Então, esse teste é bem divertido de fazer, e ele está muito mais voltado, como você falou, para a parte de game mesmo, para quem está acostumado com linguagem de game e tudo mais. E só fazer um disclaimer, Zé, o perfil de jogador, quando a gente fala de perfil de jogador, pode ser que enquanto a gente está jogando, a gente se comporta de uma maneira diferente do que a gente está se comportando no mundo real, tá? Então, quando eu falo de perfil de jogador na parte de gamificação, de corporativo e tudo mais, é mais sendo um balizador, um norteador para pegar as mecânicas, para pegar os elementos de jogos, do que efetivamente dizer se é um comportamento. Então não adianta eu pegar, eu quero dizer o seguinte, não adianta eu pegar o resultado daquele teste e aplicar para a gamificação. Não é assim que funciona. Né? Eu preciso entender quem é a pessoa de verdade, não quem é o avatar dela enquanto está jogando. Né? Porque as pessoas compartilham. O jogo tem uma das características de jogos é exatamente essa, tirar você da rotina. Tirar você do dia a dia e te jogar num mundo completamente diferente, onde você pode fazer o que você quiser. Você pode matar pessoas, você pode cair num buraco, você pode fazer o que você quiser. Você pode, inclusive, ser um cara completamente diferente do que você é na vida real. Né? Só fazer esse disclaimer, assim. Então, não adianta a gente fazer um teste. Pô, a galera gosta de jogar Counter-Strike. Todo mundo gosta de jogar. Isso não significa que todo mundo é competidor dentro da empresa. Então, a gente precisa conversar com as pessoas e pescar
É muito mais um indicativo bom de competição é quando a pessoa ela gosta de esportes, mas pratica um esporte constantemente. Ela já tem uma tendência à competição ali natural quando ela tem esse hobby, vamos colocar assim. Sim. Então você vai pegando essas dicas, vai pegando esses nuances assim, para usar o perfil de Barpa como um norteador, não como um definidor ali da experiência de gamificação. Mas façam o teste, é bem legal, é bem divertido. Não, é muito divertido. Mas só deixa eu te perguntar, eu vou voltar aqui, vou até abrir aqui para ver a pergunta do Thiago, que ele perguntou, você acha que a gamificação dentro das empresas ainda vai demorar muito para ser algo comum? Comum? Eu acho que já é comum, não é não? Eu vejo tanta empresa usando de uma forma ou de outra gamificação, ou tentando usar, eles elas acabam se enroscando em alguns pontos ali e tal, mas tem bastante empresa que já está usando, que está tentando usar, assim. De uma forma mais estruturada, tem várias grandes que estão usando, principalmente em tecnologia, né? IBM, se for para a IBM, eu vi uma reportagem recente da Gerdau. A Gerdau está com. Gerdau é uma empresa que investe. Ele comentou aqui, no quesito de processos criativos. A pergunta dele. Ah, sim. Gamificação na parte de processos criativos dentro das empresas. Acho que é até mais fácil ainda de usar, porque normalmente as pessoas, pensando nessa parte de criativo, normalmente os criativos acabam jogando ali alguma coisa e tal. Então você acaba trazendo um elemento ou outro. Mas de forma estruturada é um pouco mais complexo mesmo. E para isso precisa testar bastante, né? Eu sempre encorajo testes e tal, porque isso é uma coisa legal do que os games ensinam também, né? A gente aprende errando. Sim. Né? Quanto mais a gente desenvolve ali, a gente só chega num nível alto de excelência e tal, foi porque a gente errou bastante antes de chegar lá. E nos games, né, principalmente. Mas eu estava falando das empresas grandes. As grandes já estão usando bastante, né? A gamificação. A Gerdau é uma que investe já há bastante tempo em gamificação, em processos, né? Dentro de gamificados dentro das empresas, dentro da empresa. A IBM, eu sei que tem algumas iniciativas. A própria Motorola, que eu atendi há um tempo atrás, tem várias iniciativas ali internas também. Então, as grandes já estão usando bastante, assim. As pequenas, as médias, né, estão ainda testando algumas coisas, assim. As pequenas também têm usado bastante. Bem mais modestas, né, sem estar muito tecnológico, até porque a equipe menor e tal, não justifica. Mas tem bastante empresas. E tem as plataformas, né? Se você buscar por plataformas de gamificação no Google, aí você vai achar um monte, e várias empresas, Telefônica, o pessoal caramba, fugiu o nome. Ludus Pro, que é da Fiux. Eles têm uma plataforma, então tem muita gente lá, tem grandes empresas que estão usando, Telefone, tem várias empresas lá. O pessoal da Engage também tem várias empresas, enfim, tem várias plataformas. O pessoal, me desculpa, gente, eu esqueci o nome de todo mundo aqui agora. Fugiu o nome da galera aqui, eu conheço um monte de gente ali. Mas tem bastante gente usando. O Vitor fez uma pergunta que é normal vermos a gamificação aliadas às estratégias de marketing. Antes de eu passar a bola para ti, eu queria comentar uma ação que eu usei recentemente numa fala, que eu achei fantástico. Foi no carnaval aqui de São Paulo, a cerveja Amstel tinha blocos aqui específicos em São Paulo que só vendiam um certo tipo de cerveja. E no caso, eles bloquearam lá no anúncio dele, mas é aquela cerveja amarela que desce redonda, que todo mundo sabe qual é. Então, o que eles fizeram? Dentro do aplicativo deles, tinha uma espécie de jogo para você encontrar coolers escondidos de cerveja. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o local onde ia ter o bloco e eles colocaram uma planta, né, um grande vaso, só que esse vaso, na verdade, era um cooler. Então, eles colocaram um banco falso. Quando você levantava o banco, tinha cheio de cerveja dentro. Um telefone público, quando você abriu o telefone, ele também era um cooler. Então, a brincadeira da estratégia de marketing dele é você encontrar a Amstel
que eles estavam como tem que ser no carnaval, a fantasia, né? Então eles estavam fantasiados de objetos. Então, isso foi uma forma de quebrar o processo e eu achei super incrível, cara. Foi um momento que eu disse assim, eu quero só jogar, cara. Eu vou jogar, não vou nem me bem preocupar legal. com o que eu vou ganhar aqui, não. Então, eu gosto muito desse case, eu acho que o Marcelo vai falar outros aí. Não, mas tem vários jeitos de usar como marketing ali. Eu acho que a única diferença, a diferença mais gritante, a diferença mais essencial, gritante não, mas a parte mais essencial que difere um pouco quando a gente fala de corporativo é o tempo de duração da experiência. Né? Normalmente no marketing é bem mais curto. Né? É o carnaval, sei lá, uma semana, que tem uma outra ação ali. Então tem um começo, meio e fim bem definido numa estratégia de marketing. E com isso a gente consegue, inclusive, usar a parte extrínseca bem mais solta. Né? Então, você vê concursos que ganha carro, ganha não sei o quê, descubra um negócio ali, outro ali. Tem várias ações que você consegue usar a parte extrínseca de um pouco mais solta, porque eu não vou ter um relacionamento grande com ele. Eu não preciso que ele se envolva. Óbvio que vai ter um envolvimento emocional, tem uns sentidos ali, né, vai gerar uma lembrança, vai gerar uma memória gostosa ali. Mas a parte extrínseca é um pouco mais forte nessas experiências de marketing. Né? Você falou dessa, eu lembrei de várias aqui. Tem do Mentos, que eles fizeram um escorregador na escadaria, né, para descer dentro do shopping. Então eles tem a escada rolante, do lado tinha um tobogã que descia também. Ao invés de você descer pela escada rolante, você podia escolher descer pelo tobogã, que era um tubo de Mentos ali. Né? Então é um jeito de começo, meio e fim e tal, não tinha nada muito extrínseco ali, mas é um jeito bacana de fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso descer de andar aqui no shopping, eu posso escolher descer pelo escorregador. Tem mais antigos. Tem uma bem legal do McDonald's, que eles fizeram no Rio, que era uma vending machine, não era uma vending machine, mas era uma máquina que eles cuspiam um cupom. Imagina, Rio de Janeiro, 40 graus. Cuspia um cupom de gelo para você pegar uma casquinha no McDonald's mais próximo. E aí o McDonald's mais próximo estava, sei lá, 200, 300 metros da onde ele pegou a ficha de gelo, e ele tinha que chegar antes do gelo derreter, antes da ficha derreter, lá no McDonald's. E aí tinha obstáculos no meio do caminho, tinha uma velhinha que estava tudo plantado ali para eles fazerem. Nessa mesma linha tinha do 007, essa mais antiga. Do 007, quando lançou um filme do 007, tinha uma maquininha que da Coca-Cola. Ele botava uma moedinha para pegar uma Coca-Cola, ele podia escolher pegar uma Coca ou pegar duas, não lembro o que era, pegar a parte extrínseca, né, funcionando. Ou pegar duas ou três Cocas fazendo uma missão. E aí ele escolhia a missão, começava a contar um relógio, uma contagem regressiva ali, ele tinha que chegar no outro lado da estação de trem, com um monte de gente, virava meio que um episódio do 007, é bem legal também. Então tem várias açõezinhas dentro de marketing que dá para fazer, mas são bem mais simples de se resolver. Né? A gente não precisa ir tão a fundo quanto no corporativo, que eu preciso ter um envolvimento emocional, preciso ter uma motivação intrínseca bem mais forte, bem mais definida, ali, bem mais planejada do que numa estratégia de marketing. O que isso não significa que a gente não possa fazer uma coisa mais planejada no marketing também, mais de longo prazo. O mercado de fidelização está aí para isso. Né? Sim. Então, posso dar uma dica aí para a galera olhar? Olhar um pouquinho sobre... até o título desse livro aqui, né? Que é Fear of Fun. Foi um projeto da Volkswagen, né? Então, eles fizeram com várias coisas. Então, tem loteria de multa, tem lixo, que você joga o sonzinho, ele vai até o final, cata mais lixo. Então, tem várias coisas lá para vocês olharem. Eu acho que vale muito a pena. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, Marcelo, puxando um pouquinho desse gatilho de aplicação de gamificação, né? E aí, indo bem direto para o nosso título, né? Muitas vezes, eu acho que você já deve ter visto falhas que acontecem comumente no engajamento da gamificação e como construir isso. Eu até vi que você escreveu um texto no seu blog, né, de por que muitas vezes a gamificação fracassa ou ela não dá certo. E eu queria te fazer uma pergunta dupla. Quais são os pontos de falhas que você viu em comum que a gente deve evitar?
e quais são os pontos que a gente deve sempre, né? Sei que não existe fórmula para a gente tentar ter mais sucesso na nossa gamificação. Então, o que evitar e o que tentar fazer sempre. Tem o que evitar necessariamente é o que acaba tendo que fazer sempre, né? É a história das pessoas, né? Então, esse é um ponto de falha grave. Assim. As pessoas as empresas tentam pensar na gamificação de trás para frente, né? Do objetivo lá do negócio, o que eu quero de resultado, eu vou implantar essas mecânicas aqui, quem quiser que jogue. E não funciona assim na gamificação, né? Quando a gente fala de games, o pensamento é mais ou menos esse, né? Eu tenho uma história que eu quero contar, quando eu estou falando de jogo. Tem uma história que eu quero contar e quero divertir as pessoas, mas a história é minha. Eu que quero contar essa história. E aí eu monto o meu roteirinho, monto o meu game, faço todas as brincadeiras que eu preciso fazer aqui e lanço, e quem quiser que jogue. Né? Quem se identificar com a minha história, que jogue. Na gamificação, o pensamento tem que ser inverso. Né? A história já existe, a história das pessoas já existe, a história da empresa já existe, a cultura corporativa já existe. Eu preciso descobrir nos games o que se adequa para fazer as pessoas se alinharem, os objetivos, né, das pessoas pessoais ali, de cada um, com o objetivo de negócio da empresa. Onde que se alinha essas duas coisas e que elementos que eu vou buscar ali. Mas falando de forma mais prática, dentro o que a gente normalmente eu vejo de armadilha, acho que talvez seja o principal, que é não envolver, sempre em corporativo, tá? Não envolver a gestão nessa experiência. Quando a gente deixa a gestão de lado, né, as pessoas, os gerentes, os diretores, até os C-levels mesmo, se a gente deixa esses caras à parte da estratégia, do que está sendo feito, a coisa pode não funcionar, pode degringolar de duas formas. A primeira é a própria gestão não entender o benefício da gamificação, do engajamento, de promover o engajamento das pessoas naquela experiência. E um segundo, e aí acontecem as cenas de o gerente passando atrás, olhando, sei lá, um funcionário com uma tela mais divertida, com uma interface mais bacana ali, o gerente passa atrás e acha que ele está jogando. O que é isso? Fecha esse negócio, porque eu vejo o dia inteiro ele jogando e tal. Então acontecem essas coisas quando a gente não envolve a gestão. Eu acho que talvez seja o principal, viu, Zé? Acho que o principal erro ali, acho que é esse. E aí, de forma prática também, o que a gente não pode deixar nunca de fazer, além de conhecer bem as pessoas, né? Eu sempre vou reforçar isso, além de ir conversar com as pessoas e entender bem quem são as pessoas ali, é fazer um planejamento mínimo ali de tempo, que seja de 6 meses, 1 ano, com pontos e progresso, por exemplo. Você mapeia as atividades ali principais que você quer incentivar e incentivar na galera que eles façam, gerar hábitos, né, na turma. Mapeia isso, distribui, seta ali alguma importância, dá alguns pontos ali e vê como é que isso vai ficar em 6 meses, como é que isso vai chegar em 1 ano. Né? Faz essa simulação. Eu vejo muito pouca gente fazendo isso. Normalmente o que eles fazem é colocar ponto para qualquer coisa ali e depois chega 1, 2, 3 meses e não sabe nem o que fazer com aqueles pontos. Né? Tem um com 100 mil pontos, o outro com 50 pontos, e aí, putz, e agora? Como é que eu equiparo? Como é que eu equilibro isso? E quando a gente só olha para frente, um pouquinho mais para frente ali, de 6 meses, você consegue prever esse tipo de coisa. Né? Eu acho que isso é o pontapé inicial. Tem um monte de outras coisas que a gente pode ir falando ali, mas acho que só isso daí já põe ali no rumo. Isso que você falou dá uma sacada muito grande, porque não sei se você já passou por isso, mas o que eu vejo muito a pessoa está ali, está tendo algum problema, vamos dizer, culturalmente, eles precisam que a pessoa aprenda alguma coisa rápido, ou que a pessoa atinja um resultado rápido, e eles focam nisso, né? Olha, eu vou trazer aqui a gamificação, que é uma maneira divertida, eu vou repaginar os certos elementos e vou conseguir atingir esse resultado, né?
Então a gente vê muito isso acontecendo e esquece o quanto a gamificação é um processo que tem que ter um prazo pensado, que tem que pensar nessas pessoas como um todo. Então, eu gosto muito da palavra experiência, né? É você entender qual a jornada que aquela pessoa está vivendo, o que, é que ela está trazendo, onde ela vai chegar, quais são as experiências que ela vai passar. E eu acho que o mais importante disso tudo é que um jogo, uma gamificação, ele não é igual para todo mundo, né? Eu vou jogar, eu vou tirar uma coisa dali, eu vou aprender outra coisa. Ele vai se moldando por ele mesmo, né? Eu acho isso E não incrível. não é igual para todo mundo, e depende da área também, depende do perfil, depende bastante. Assim, Sim. eu, nesse período que eu estou como consultor, tive a experiência com a startup, né, de uma coisa mais de escala, de plataforma e tal, e tenho agora essa minha experiência de uns 3 anos ali, fazendo uma coisa um pouco mais personalizada, mais consultiva. E o que eu posso dizer é que dentro das empresas ali, existem sim algumas dores, mais, mais padronizadas, mais horizontais ali, que a gente consegue atacar com uma plataforma, com uma solução única para tudo. Uhum. Recrutamento, por exemplo. Recrutamento é uma dor única para todas as empresas e funciona mais ou menos igual. Depende um pouco, né, de quem você está recrutando. Aí muda o perfil lá na ponta. Mas dentro das empresas, o processo é o mesmo, praticamente. Seleciona, põe para dentro e tal. Então isso é uma coisa que dá para a gente resolver com plataforma. Mas a grande maioria são coisas muito específicas de cada cultura da empresa. Cada empresa tem um jeito, mesmo empresas do mesmo setor, tem dores muito diferentes ali, tem jeitos muito diferentes de lidar com aquelas dores, tem culturas corporativas muito diferentes. Então você tem que tomar cuidado para não usar a mesma estratégia para todas as áreas da empresa, para todos os públicos da empresa ali, porque não funciona, você tem que conhecer as pessoas. Eu não sei nem quantas vezes eu já falei isso. Já. Não, mas é importante, porque ela, às vezes repete e não fica, né? É tão importante falar. Uma hora Mas entra. uma hora ainda. Mas eu estava pensando uma coisa aqui já encaminhando para o finalzinho do nosso papo, que muitas vezes, e é difícil a gente falar isso de uma maneira não personalizada, mas o que eu vejo muito, e aí, pegando no meu universo quanto tempo de professor, enquanto trabalhando aí também com experiência do cliente, o que eu posso dizer para essa pessoa de qual o primeiro passo que você deve fazer para implementar uma gamificação? Como eu vou criar essa cultura de gamificação? Porque o que eu vejo muito é aquele medo de, opa, será que eu vou errar? Ah, como é que eu vou começar isso? Será que eu já vou tentar um plano completo, incrível? Então, como iniciar? Como criar essa cultura de gamificação? Eu tenho feito algumas mentorias meio como teste aqui e tal, tá funcionando super bem. Acho que o principal obstáculo que as pessoas ficam com medo de começar a gamificação são pessoas, e olha que são pessoas, todos esse pessoal que eu conversei são pessoas que entendem, sabem mais ou menos ali o que é gamificação, Uhum. são pessoas que jogam e tal, e estavam com medo de começar. Eles fazem exatamente isso que você começou a falar. Elas pensam num plano muito grande, né? Elas pensam num negócio muito gigantesco. Eu preciso fazer um game em 3D com realidade aumentada, ou então, não, eu preciso ter um sistema de pontos que vai resgatar a premiação, eu preciso integrar com Multiplus da vida para poder resgatar e meus colaboradores começam a virar um monstro e aquilo assusta, né? Ele olha e fala, putz, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Começa pequeno, sempre começa pequeno. Pontos e barra de progresso. São os 2 elementos primeiros assim, que a gente precisa colocar na gamificação e testar. E aí, como você já conheceu as pessoas, né? Você já conversou com as pessoas, já fez as entrevistas, já conversou com todo mundo, já conhece todo mundo. Como você já conhece eles, você vai testando alguns elementos. Pô, vamos fazer uma competição de uma semana, sei lá. Uma semana aqui que eu descobri que a minha galera aqui gosta de competir. Deixa eu fazer uma competição de uma semana, vamos ver quem ganhar vai concorrer a uma viagem não sei aonde. Então, você começa a testar essas coisas, né? Você começa a testar. Então, o melhor caminho, começa pequeno. Testa com pontos de progresso, barrinha de progresso, mas o mais importante é feedback o tempo todo, né? Se vai testar a gamificação, garante que eu tenho uma outra armadilha ali que a gente estava falando de não envolver a gestão,
que é justamente quando a gestão ela até vê a gamificação acontecendo, mas ela não participa. Por isso que eu falo de envolver a gestão, ela não participa. E aí o que acontece é que as pessoas que estão participando ali, se envolvendo com a gamificação, enxergam que o gerente, o diretor, o presidente não está olhando para aquela gamificação, e vira uma hipocrisia. Então ele vai se desengajar daquilo lá, mesmo que mesmo que a experiência tenha sido feita para ele. Né? Então é importante envolver a gestão, tem que partir da gestão, a gestão tem que estar envolvida e participar da experiência, começar pequeno, começar simples, né? Que seja com post-it, que seja com quadro na parede, com adesivo, e com feedback o tempo todo. Né? Então, por isso que se vai fazer com post-it, que seja um mural onde todo mundo veja o que está acontecendo. Se vai fazer na intranet, que seja num site onde todo mundo tenha acesso rápido. Que coloque uma tela na operação ali no site para mostrar as métricas que você está colocando. E métrica é importante também, né? Então não adianta só fazer Sim. por fazer. Qual é o seu objetivo com a gamificação, né? Eu quero melhorar, eu sempre brinco, né? Aumentar faturamento não é métrica, né? É razão de existir de uma empresa. Eu quero aumentar o faturamento em 10% nos próximos 3 meses. Agora a gente já está conversando sobre métrica, entendeu? Então é botar uma métrica mesmo para ir medindo para ver se está chegando, se não está, o que está funcionando, o que não está. É testar e começar pequeno sempre. Mas só nesse sentido, veio uma pergunta aqui mais voltada para a parte de sala de aula. Né, Legal. Deixa eu só ajeitar aqui para subir. A Ana perguntou de educação. A educação é uma área gigantesca que dá para a gente brincar com gamificação. Né? Muita coisa. E a Ana perguntou que a maior dúvida dela era como trazer para a gestão, né, que a maior dificuldade era trazer para a gestão da escola, que a gamificação é além do que só uma coisa lúdica, divertida, e que é de fato algo que produz e dá resultado. Muitas vezes porque as pessoas estão presas ainda nesse método tradicional de ensino, né? Então, pegando essa ideia de como startar uma gamificação, qual seria um bom caminho para trazer esse convencimento de gestão dentro de uma escola, sabe? Mostrar case é o que eu gosto mais, assim. Você pegar os cases que funcionaram e jogar para a gestão. Isso, eu tive um papo essa semana, sexta-feira, eu tive um papo com a Marili Bassini, que ela é professora, ela usa games em sala de aula. Tá até no meu canal do YouTube depois, se quem tiver curiosidade. E a gente falou bastante sobre games em sala de aula, como é que a gente pode usar, quais são as resistências, o que a gente pode como é que a gente pode ultrapassar esses obstáculos todos. Mas eu acho que com cases é o melhor jeito quando a gente fala de gestão, né? Dentro da educação é complicado, aqui no Brasil é bem complicada essa parte, porque a gente tem uma burocracia muito engessada na parte de gamificação. Então não adianta a gente falar que o conteúdo está no Google. Isso eu falo para os meus filhos, você não precisa aprender quando aconteceu isso, como aconteceu, você precisa saber você precisa saber como é que busca essa informação. Né? Isso é o mais importante. Como é que você aprende a aprender coisas, né? Então, tem toda essa lógica. Mas não adianta a gente seguir esse caminho se os professores são cobrados por entregar conteúdo, né? 800 horas de conteúdo até o final do ano. Se a gestão, as escolas são cobradas por notas de aprovação de aluno. Então, não adianta. A resistência, isso a gente falou, eu falei com a Marilina, a resistência toda não é uma pessoa, não é preconceito, não é diretor da escola. A resistência é o sistema todo que precisa quebrar. A gente precisa quebrar, jogar tudo fora e começar de novo. Mas tem alguns cases bem interessantes. Eu vou só para objetivamente aqui de um case legal que eu gosto de comentar, é da Quest to Learn, chama. Uma escola de Nova York. Eles quebraram toda a parte de conteúdo, então eles não têm mais as disciplinas de uma forma normal, né? Não é geografia, matemática e tal. Eles têm grupos de conhecimento que é de
como as coisas funcionam, que aí engloba física, ciência, enfim. Os alunos estudam juntos, de 7 a 12 anos ali. Então, todos juntos na mesma sala, aprendendo sobre como resolver um problema. E o professor, ele vira um mediador ali do conhecimento, né? Então, o professor, ele joga um problema para ser resolvido. Os alunos precisam decidir entre eles como é que eles vão resolver aquele problema, aonde eles vão buscar as informações, quais os grupos de conhecimento que eles vão acessar para poder resolver aquele problema. E aí, os meninos de 7 anos, e aí tem gamificação envolvida, né? Então, a molecada de 7 anos, que está no nível no nível 10, ajudam os de 12 anos que estão no nível mais abaixo, em algumas disciplinas. Então, é uma construção de conhecimento, todo mundo junto, com o professor mediando aquele conhecimento, né? E sempre num clima muito bacana de ludicidade, de brincadeira, de experiência, de cooperação. Então, a Quest to Learn é um case muito legal de sucesso. Eles dobraram a curva de aprendizado da molecada em muito pouco tempo. Assim, em 1 ano, 2 anos, eles dobraram a curva de aprendizado da turma lá. E tem as melhores notas. É que lá nos Estados Unidos é municipal, né? Então, eles têm uma nota que eles avaliam as escolas lá e é municipal. Eles são os primeiros em várias categorias lá. Não, essa questão de case é fantástica. Os resultados de ferramentas, né? Você falou numa live, eu também comentei um tempo desse no Classcraft, que é uma ferramenta que eu estou gostando muito atualmente. É muito legal. Se quiser, depois dê uma olhadinha na live. E aí, Marcelo, eu queria que você deixasse... O Classcraft desculpa te cortar. O Classcraft é uma dica bem legal para mostrar para a gestão, para a turma, porque é uma experiência pontual. A gente consegue aplicar o Classcraft com esse modelo que a gente tem, de colocar conteúdo e tudo mais, avaliação, quiz e tal, mas de uma forma mais bacana. A molecada curte e tal, e é um jeito mais rápido, talvez, mais simples, de mostrar para a gestão, para as escolas, olha como é que a gamificação funciona. Um outro jeito que eu comentei com a Marili também é jogar. Os professores jogarem alguma coisa, ou no mínimo assistirem gameplay da galera, da molecada jogando, porque você gera essa conexão depois. Vai ver o que a molecada tá jogando, Fortnite, Free Fire, Minecraft, vê o que essa molecada tá jogando e aparece com uma camiseta do Minecraft na sala de aula, você vai ver se eles não vai gerar uma conexão, se o engajamento não muda ali. Não, o que eu acho absurdo ainda muito desse cenário é muita gente tem muita aquela ideia de jogos educacionais, jogos para aprender, etc. Eu acho que todo jogo você aprende o tempo inteiro e eu vejo muito hoje a gente que joga o jogo década de 80, década de 90, jogava Mario, você pega jogos hoje, como o Thiago comentou, o Free Fire, como o Fortnite, a quantidade de coisas que um cara de 11 anos está gerindo na mão dele, processando na mente, tomando decisões estratégicas, é muito absurda. E muitas vezes o cara pensa que ele vai chegar na sala de aula... Não, Zé, meu filho tem 10 anos, ele joga Fortnite. Eu não entendo como é que ele joga aquilo lá, cara. Eu não tenho ideia de como que ele faz para ter toda aquela agilidade. Ele constrói, se esconde, atira no outro cara, já vira, pula e não sei o que. Caramba. Eu tentei jogar já, eu tomo um pau da molecada. Isso é aprendizagem, cara, também. E isso a galera esquece. Mas, Marcelo, para não delongar aqui mais o nosso tempo, a gente já está aí num papo muito irado por mim, a gente continuava. Mas queria pedir para você, antes primeiro, né, queria agradecer, dizer que você é um cara que eu admiro bastante o seu trabalho. Recomendo sempre todo mundo olhar suas coisas, eu indico várias delas. E queria que você pudesse deixar para o pessoal seus contatos, fazer um resumo um pouquinho do que você está fazendo aí na parte mais de consultoria, para quem quiser seguir, acompanhar, poder seguir. Então, qual que é seu? Fala aí pra gente. Obrigado pelo convite, Zé. Sempre bacana falar de gamificação e adorei também. Papo super, super bacana. Sempre bom falar e espalhar mais a gamificação. O meu recado é assim, joguem, cara. Joguem tudo que puderem e comecem a olhar as coisas de um outro jeito. Como é que eu posso deixar esse negócio um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais bacana? Como é que eu faço isso de uma outra forma?
O que que eu estou aprendendo? Isso que você falou é importante pra caramba. O que que eu estou aprendendo enquanto eu estou jogando Minecraft? O que eu estou aprendendo enquanto eu estou jogando o The Last of Us, né? Que é um jogo ali que tem todo o hype agora de lançamento e tal, mas tem coisas para aprender ali, né? De estratégia e tal. Então joguem, se putz, não tem tempo para jogar, veja, só, no mínimo dá uma sapeada, vê o que a molecada está jogando, o que está funcionando. Isso é muito legal. E, pô, galera, vocês me encontram aqui no Instagram, né? Eu tô mais ou menos ativo aqui, mas a rede que eu tô mais ativo é o LinkedIn, que é onde eu acabo postando muita coisa de dica, de notícia, tem muita coisa lá sobre gamificação, e eu sigo fazendo minhas consultorias quando a empresa quer, de verdade, fazer uma experiência com gamificação, que envolva comunicação, que envolva parte de design, de criação e tal, eu consigo ajudar. Então, eu estou muito nessa linha junto com as empresas. Massa. Então, muito obrigado de novo. E tem o YouTube também, né? Que eu tô aprendendo, estou fazendo algumas lives ali no YouTube, que eu tava meio devagar, mas eu tô retomando aos poucos aqui. O YouTube parece ser uma plataforma bem legal para gerar esses conteúdos mais longos. Assim. A live Classcraft, muito boa. Assisti, recomendo aí para a galera assistir também. Que legal. Teve uma também sobre gamificação e teve outra recentemente que foi sobre educação, né? Então essas últimas três eu consegui dar uma acompanhada. Vão ter umas informações sobre educação, ficou bem legal também. Então, cara, muito obrigado. Não ficou. Cara, muito obrigado. É um prazer ter você aqui comigo. E para o pessoal que ficou até o final, a gente hoje encerra a segunda temporada de lives. Foram 8 lives realizadas ao longo de 2 meses, conversando de produção criativa, de trabalho efetivo em home office, de gamificação, de perfil de cliente. E a gente vai continuar com uma coisa diferente. Então a gente vai estar lançando na próxima semana um e-book chamado Press Start. Vai ser um e-book voltado para como você pode gamificar suas aulas em momentos EAD. Então a gente vai estar lançando esse e-book na próxima semana. Vai ser mais voltado para os professores que seguem a gente. Então, essa é a surpresa que eu tinha deixado aqui para o final para falar para vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado por estarem dando suporte e fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Então, gente, muito obrigado Marcelo de novo. Boa noite para todo mundo e a gente se vê. Valeu, prima, obrigado.